O que é a ideia? A ideia é a capacidade de imaginar. É um tear de utopias. Tem o poder de remir e até de mudar o mundo. A ideia, revista de cultura libertária, tem hoje 50 anos. Para conhecer as suas bases fundacionais é preciso recuar até ao século XIX. É preciso evocar Proudhon, que concebe o mutualismo, atribuindo pela primeira vez na história uma carga positiva à anarquia. Depois, trazer à memória o sindicalismo libertário e ainda evocar o Maio de 68 e a insurgência deste movimento internacional contra a guerra e pela autogestão. Mas antes, é preciso conhecer quem fundou esta ideia. O João Freire foi o fundador desta revista, foi desertor em 1968, foi para Paris e anos mais tarde acabou por aderir às ideias libertárias ou anarquistas. Eu cheguei exilado, portanto desertor da Marinha, a Paris em março-abril. Tinha poucos contactos, mas tinha o contacto da Maria Lamas e outros, e através dela depois conheci bastante gente refugiada em Paris. Mas depois veio os acontecimentos do maio de 68. Era um movimento tão aberto, tão convidativo para quem tinha vontade de ver alterar a sociedade presente. Então participei em 2 dos comitês de ação na Sorbonne e outro na faculdade em Saint-Cyr. Vivi muito intensamente, mas não tinha nenhuma organização comigo. A partir daí comecei a tentar situar-me politicamente. A minha grande referência é o movimento do 22 de março, do Corbetito e tal, que desencadeia realmente o processo na Universidade de Nanterre. Em Sciences Po havia o esquerdismo, havia um comitê de ação estudantil, não é? Onde eu participei, muitos maoístas, e isso também me ajudou a orientar. E é nessa fase, justamente em setembro, que eu encontro um outro desertor da Marinha, mais novo que eu, mas que nos tínhamos cruzado rapidamente na Escola Naval, era o Jorge Valadas. O Jorge Valadas leva-me ao conhecimento dos cadernos de circunstância com os quais ele já colaborava. Avenida Alcindo o Negro. Encontrei Alcindo o Branco. Estava pálido, como marfim. Esvaía-se em sangue. Quando vem da Garda aos Starlitos, apanhou um táxi para a Rua Girard, número 33, quinto andar, orientado pelo antigo patrão, que era o Elidio Ribeiro, porque ele distribuiu as cadeiras de circunstância em Portugal e ele vai ter com o Manuel Vilarejo de Cabral, fui lá bater no quinto andar, mas ninguém me abria a porta. Bom, eu vejo um homem com um bonezinho, uma boina, tuc a andar na Rua Girard, e com uns ternos e coisas dessas. Bem, aquelas cadeiras de circunstância, é o português. Lá foi a primeira pessoa que me abriu a porta, foi ele. Até, aliás, com algo que é de rir. Eu batia uma vez, ele abriu, mas não me via porque não chegava logo. Vilarejo de Cabral, Fernando Medeiros, Alfredo Margarido, José Rodrigues dos Santos. O Fernando Gil nunca pertenceu aos cadernos, mas estava, digamos, porque depois estes eram intelectuais todos, tinham redes de conhecimentos, reuniões conjuntas, etc. Era um grupo muito interessante que atuava, vamos lá, no espírito de maio de 68. O João já tinha colaborado, pelo menos que eu esteja a ver, numa revista importante e marcante daqueles anos, os Cadernos de Circunstância.
muito libertário nas formas de pensamento e de ação, etc., mas com um núcleo teórico marxista. Mas, claramente, não leninista. Digamos que era próximo das teses da Rosa de Luxemburgo do princípio do século, etc. E é neste espectro político eu me situo em 68, 69, que conheço muita gente destas mesmas áreas, sobretudo em Itália, na Alemanha, em França. E anarquistas também, começo a conhecer, não é? As ideias e a alegria de se poder crescer com aquele ambiente social era para mim um valor que eu não tinha conhecido em mais sítios. E que achei que se podia atingir, de facto, uma felicidade humana, sendo íntegro, valorizando o seu semelhante e fazendo o melhor possível por esse semelhante, já que eu tinha o privilégio de poder fazer esse melhor possível. E foi assim que eu comecei a estar muito interessada em ir às reuniões, em conhecer toda a literatura que existia, as publicações e o historial de muitas dessas pessoas que estavam lá, incluindo a Frederica de Monticelli. Comecei a conhecer muito intensamente velhos anarquistas franceses, mas sobretudo espanhóis, italianos, búlgaros, tudo exilado, não é? As histórias de vida daquelas pessoas eram extraordinárias e, para mim, muito comoventes. Eu digo, estes fulãs ensinam-me coisas que eu nunca aprenderia, nem nos livros, nem numa faculdade. Somos os pobres, os famintos pobres, os mutilados pobres, os pestilentes pobres, por todas as partes pobres. Na verdade, há muitas manifestações libertárias na vida social, política e cultural da humanidade desde há milhares de anos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o sindicalismo, no final do século XIX, que não era partido anarquista. Acabou por se criar um sindicalismo libertário, a que se chamou na época o sindicalismo revolucionário, e que mais tarde, na década de 20, acabou por se designar sob a forma de anarcossindicalismo, palavra que acabou por se impor até aos dias de hoje. Fomos, por exemplo, a um congresso da Federação Anarquista, que eu adorei. Ali havia individualistas filosóficos, havia sindicalistas, havia anarcocomunistas, havia também uma outra organização que era a Aliança Sindicalista. De tudo isto, eu acabei por entrar mesmo num grupo de afinidade amplo, porque não existia só em Paris, mas em Paris estava o núcleo principal. Uma dezena de camaradas que, de longe irmãos, nos reuníamos todos, não é? Que se chamava Commune Libre. Commune Libre. Não era sindicalista, mas não era antissindicalista. Também não era individualista, mas não era anti-individualista. E tinha uma linguagem que eu achei interessante. E, sobretudo, procurava fazer um pouco aquilo que nós fazíamos já nos cadernos de circunstância, que era dizer, nós não só produzimos teoria, mas nós fazemos materialmente o suporte da teoria. Portanto, quando chega a 74, eu sou membro desse grupo Commune Libre. É à frente o coveiro, o coxo puxa a carreta. Onde ir tu e descalço, vestido de roxo vai o morto do nome falso. E atrás, saídos das tumbas e dos buracos, vão outros mortos mais vivos, com noite nos crânios e passos cativos na terra mole. É o grande obreiro, porque aquele com a ideia, sobretudo, ele pensa ser o baluarte teórico da grande revolução. Abril de 1974, estou, com a Graça Oliveira, a viver em Paris, nos arredores de Paris, e tivemos umas suspeitas, através de alguns zunzuns que nos chegaram, que em Portugal talvez pudesse haver mudanças políticas importantes a breve prazo. Entretanto, 25 de Abril dá-se, passados 2 ou 3 dias de hesitação, o que é que isto vai dar, que movimento é este, que mudança é esta? Bom, e então o número publicitário da ideia estava na tipografia, que era uma tipografia de anarquistas espanhóis, velhos refugiados da Guerra Civil, o tal Tomás Massalhán,
E vou com a tipografia ao Tomás, olha que é preciso alterar o editorial, e foi isso que fiz. E a revista ficou pronta nos últimos dias, e sei que foi a Leonor Coutinho que terá vindo a primeira pessoa que trouxe uma primeira remessa da ideia no número para Lisboa. A tiragem foi 3.000 exemplares. Claro, era um número para divulgar um título e projeto. A revista é criada numa fase de transição, mas o primeiro número ainda é planeado dentro do Estado Novo. Embora, oficialmente, a revista só tenha saído em maio de 1974. O que achei é que era preciso relembrar a história do anarquismo em Portugal, portanto havia ali um papel de reconstrução da memória histórica, e que era preciso também preparar teoricamente, ideologicamente, gente nova que lesse língua portuguesa. E então congeminei, nos finais de 73, princípios de 74, uma publicação cujo título ficou a ideia, fui eu que decidi, cujo subtítulo na altura, isso está documentalmente comprovado, era órgão anarquista específico de expressão portuguesa, o que queria dizer que não se envolvia no sindicalismo ou no anarcossindicalismo, e por outro lado era o que eu chamava linguagem universal, neste caso traduzido em português. O modelo gráfico era os Quaderni Rossi, que era uma revista marxista muito teórica, de extrema esquerda, digamos assim. Era uma revista sem imagens, não é? Só texto, e que o primeiro artigo começava na capa. E isso eu reproduzi no número 2 e no número 3, a ideia. Contribuir para refazer a memória da história do movimento português, e era traduzir autores estrangeiros que eu considerava importantes, não só alguns dos clássicos menos conhecidos em Portugal, porque o Kropotkin, o Malatesta ou o Bakunin tinham sido muito editados, havia edições antigas, esgotadas. Autores como Landauer, o alemão, ou como os novos americanos, ou os antigos, mesmo a Emma Goldman, ninguém conhecia, etc. E eu era esses que focava. Concebi o tal número 1, uma espécie de número anúncio, que se podia colar numa parede e pode ser revisitado. Inicialmente foi muito pequenino, eram umas brochurinhas de 36 páginas, qualquer coisa assim. Com quem é que eu fiz isto? Como disse, eu fiz sozinho porque resultaram infrutíferas as abordagens que eu fiz a outros, nomeadamente ao José Maria Carvalho Ferreira. Ele convoca uma reunião comigo a Madom. Ocorre que o que ele vem propor é justamente fazer parte da revista Ideia. Bem, eu, na altura, por razões várias, ele foi bastante explícito nessas coisas, eu estava numa visão ideológica, militante, revolucionária, se quisermos, situacionista, marxista radical, comunista. E então eu recusei fazer parte da coisa. Foi fazer outras coisas, tinha outros argumentos políticos. O mundo há de assistir aos pobres livres dos lobos. Logo que a revista saiu, pensei, bom, eu posso ir a Lisboa, vou ver os velhos camaradas, não tenho grande esperança de obter aí apoios ou colaborações, digamos assim, mas tinha a expectativa de o João Paulo Oliveira, que é irmão da Graça, que tinha lá passado o verão anterior a Paris, tinha estado connosco, tínhamos conversado bastante, que ele viesse a apoiar na ideia, o que sucedeu logo em maio. O grupo inicial é a Graça, o irmão e eu. Familiar. O primeiro diretor, tal como o Jorge explicou e explica, era um francês pelas condições em que eles viviam, ou seja, ele estava refugiado em França, ele não estava legalizado. A seguir a esse senhor francês, não era o nome, acho que há 1 ou 2 números em que o diretor é o João Paulo. Eu tinha previsto organizar, aí já em contacto com os de Lisboa, via do Sequeira, um primeiro encontro de anarquistas portugueses no estrangeiro. Eu estou aqui praticamente um mês, porque a nossa autorização de desertores de poder vir a Portugal era temporária, acabava, salvo erro, no fim do mês de maio. Portanto, nesse curto mês, angariei a colaboração, participação não só do João Paulo Oliveira em Lisboa, mas também do Carlos Francisco Abreu e Silva, que desde logo ficou entre nós com o pseudónimo político de Bruno. Para nós era o Bruno. Eu queria um pseudónimo Francisco Bruno. Também posso explicar porquê. Francisco é o Francisco de Assis,
E o Bruno é o da Cascucha. Esqueceram-se que são mamíferos e creem-se bispos, canalizadores, leiteiros, deputados. Também ficou orientada a participação de uma amiga de infância da Graça, a Teresa Campos Silva, que também tinha passado em Paris no verão anterior e tinha já conversado connosco sobre as ideias, mas porque é que vocês são anarquistas. Portanto, tínhamos o primeiro núcleo do grupo editor da ideia. De resto, o número 2, eu ainda o publiquei em França, na mesma tipografia, mas o número 3 já é feito em Lisboa por, basicamente, o João Paulo Oliveira e o Carlos Abreu. Em Cerro Maior nasci. Depois, quando as forças deram-me para andar, desci ao largo. Começámos a fazer as primeiras reuniões na casa do pai da Graça, do Domingos, em Belém. Quem foi o diretor, na realidade, desde o primeiro número, foi o João. O João era realmente o diretor. O meu nome aparece C. Abreu, só com testa de ferro. O João Freire é, portanto, uma figura-chave desta revista. E não pode nunca, em qualquer circunstância, ser esquecido quando se fala da revista A Ideia. Não só a fundou, como, ao longo de muitos e muitos anos, acabou por ser o seu principal animador, a sua alma viva. Com o Carlos Abreu e o João Paulo Oliveira, a Maria Alexandre Lousada. A minha entrada no grupo Os Iguais da Ideia deu-se em 1975, se a memória não me falha. E começou por uma conversa com o João Freire na sede da Batalha. Penso que na Argelina Vidal, portanto, eu ia a algumas sessões na sede do jornal A Batalha e estava lá num desses dias dessas sessões. Tinha já comprado a revista A Ideia, tinha começado por ser feita em França, e uma perspectiva que me agradava, não é? Depois tomei os caminhos que havia e mais outros que, depois desses, eu sabia. E tanto já me afastei dos caminhos que fizeram, que da voz todos perdido, vou descobrindo esses outros caminhos que só eu sei. Vem a guarda com a lei no cano das carabinas. O João Freire tem uma capacidade de trabalho notável e de organização, contrariando aquela ideia falsa, no fundo, mas que é muito comum, de que os anarquistas e o anarquismo é algo que é desorganizado, não tem ordem. Não, João Freire era e continua a ser muitíssimo organizado e, portanto, as nossas reuniões, de facto, corriam muito bem, mas com absoluta liberdade, não é? Para cada um de nós exprimir e dizer aquilo que queria e que pensava. Na minha vida, ele é um dos grandes homens que me acompanhou e que me vai acompanhar. Há aqui um cimentar de amizade que se desenvolveu até 74 e depois de 74 volta-se a desenvolver na própria revista Ideia e na sementeira e nos blogs internacionais que foram feitos e nas edições que foram feitas pela própria sementeira. E porquê? Porque isto era depois estudado também por almoços, jantares, piqueniques e outras coisas mais. Festas e por aí fora. É de grande importância que não se perca esta memória de que o João Freire recebeu, na década de 70 ou na década de 60 ainda, um legado do movimento libertário anterior e recebeu, sobretudo, através de companheiros franceses e espanhóis que tinham vivido os momentos ainda de ouro do anarcossindicalismo. Na verdade, a Ideia teve no centro uma pessoa que recebeu uma cultura libertária muito efetiva, muito dinâmica e muito capaz e que soube-a pôr em prática. A chave essencial para o bom funcionamento da estrutura ou das várias estruturas entre si era o bom relacionamento pessoal e até familiar que os membros deviam manter entre si, não distinguindo propriamente a vida do cotidiano e
a ideologia e as ideias. E, portanto, uma acabava por decorrer da outra. Se o convívio pessoal era bom, seguramente que os frutos organizativos acabariam por ser também bons. Cercaram-me no montado, puseram joelho em terra. A paginação, que tudo era feito manualmente. Até, eu diria, quase à entrada do Vasco Rosa, uma das coisas que fazia era o trabalho de compor a revista. O João Paulo construiu uma mesa, eu penso que foi o João Paulo, espero não estar a ser injusta, e era uma mesa de montagem. Passávamos horas a montar a revista, que tinha que ficar bem montada num esquema antigo, depois levávamos esses originais à tipografia para ser impressa, havia sempre a questão da capa, de fazer as capas, e eu ainda agora encontrei umas capas com a minha letrinha. E assim foi os primeiros tempos. A preparação dos originais até era virem para queimar as chapas em fotografia, uma coisa assim. Era feito por nós próprios. E tirávamos disso algum prazer. Nós próprios fazemos o suporte da nossa propaganda. A revista A Ideia, gerida naquela época pelo João Freire e por uma pequena equipa que o envolvia, era uma revista que apostava sobretudo na feitura artesanal. Fazia pequenos cadernos de meia centena de páginas, agrafados, com uma cartolina barata e com papel mata-borrão, apenas a uma cor. E que, portanto, se pôde manter, ao contrário da Raiz e Utopia, se pôde desenvolver e, mais tarde, no início da década de 80, dar um passo importante. Passou a ser uma revista de uma centena e meia de páginas, no mínimo, e com capa a 4 cores, ou pelo menos a 2 cores. Ó fado, tu és mundano, anarco-republicano, mostra bem do que és capaz. Fica ao lado do bom primo, família que muito estimo, és catita, és bom rapaz. Deixa os talaças de fora, já chegou a nossa hora. Olha o povo revoltado, lá vai, arrebenta a bomba, chamuscada a croa tomba, a procissão vai no adro. Sinceramente já não lembro como é que fui parar à sede de batalha, que era ali em Sapedores. Eram os antigos anarco-sindicalistas que estavam lá. E foi aí que eu acabei por conhecer o João Freire. E veio com a ideia de fazer aquela festa da operário. Carlos, foi o primeiro comício na Península Ibérica depois do final da Guerra Civil. Praticamente fui eu e o pequeníssimo grupo nessa altura, que em 74 organizámos o grande comício na Voz do Operário, onde vieram a Internacional de Federações Anarquistas, a Associação Internacional dos Trabalhadores. A história da batalha enquanto diário acompanha também a história da decadência da própria República até ao 28 de maio de 1926. É mais ou menos na mesma altura em que o próprio diário acaba por desaparecer, depois de um violento assalto policial às suas instalações na calçada do Combro, número 38, segundo andar, em que não fica pedra sobre pedra. Os canos são arrancados, as descrições são de uma violência policial grotesca. Algumas séries clandestinas durante a década de 40, alguns números creio que ainda surgem na década de 50,
que vão circulando de forma completamente ilegal e que são, de certa forma, já um esboço do que é que seria a batalha depois de 74, por uma razão em específico, porque uma das pessoas que está por detrás da edição desta batalha clandestina da década de 40 e da década de 50 é, de facto, um indivíduo que vai erguer a batalha em 74, de seu nome Emílio Santos. Ainda que nos tirem a ponte, ver-nos-ão passar o Ebro, num barco ao vento. Dez mil vezes que nos barrem, 10.000 vezes passaremos. Nós estamos ainda em Paris e em Lisboa começa a publicação da batalha, que é setembro de 74, muito virada para os sindicatos ou para uma hipotética recuperação de movimentos de trabalhadores em Portugal, que entretanto estavam a ter um grande vigor, mas não era tanto nos sindicatos, era mais na ocupação direta de fábricas de autogestores. A batalha deu algum eco a esse movimento, mas, por exemplo, o jornal Combate, que era feito por marxistas libertários, digamos assim, gente não leninista, não partidos, mas muito ativos, dão muito a voz aos comitês que se criam para gerir a ocupação das fábricas nesse período, o chamado PREC, não é? O Carvalho Ferreira também tem ação nesse tipo de movimentos operários que fugiam e muitas vezes chocavam-se com os sindicatos que eram praticamente todos dominados nessa altura pelo Partido Comunista. Esperar em vão pelo fim desta canção e então meu ombro seco A batalha focou-se na hipotética recuperação de sindicatos e do movimento sindicalista. Isso desagradou e dividiu mesmo os anarquistas antigos, a tal ponto que em janeiro de 75 os camaradas do Grupo da Almada, que era um grupo bastante grande, praticamente todos idosos, lançaram o jornal Voz Anarquista, que dizia, não, mais do que o apelo às questões de emancipação do trabalho e da luta contra a exploração económica, etc., é preciso as ideias anarquistas. E sai o jornal Voz Anarquista, mensal, que também desagrada a outros, nomeadamente aos jovens. Começaram a contestar muito e a aparecer pequenos grupos de jovens estudantes. Desses vários grupos, aquele que realmente se formou com um núcleo forte, teoricamente conhecedor da matéria histórica e ideológica do anarquismo, foi o chamado grupo de Ação Direta. Este era claramente o grupo mais consistente e a publicação mais consistente. A ideia era, digamos, uma quarta voz. Como a Voz Anarquista estava do outro lado do rio, não era prático, o nosso grupo já um bocadinho maior, com o Carlos Abreu, etc., com a Teresa Campos Silva, começámos a ajudar muito a batalha naquilo que podíamos. A Graça, por exemplo, criou um ateliê para fazer cartazes em serigrafia, com jovens de lá, não é? Animar os debates que se faziam lá. O Carlos Abreu e a Teresa montaram a biblioteca da batalha. A ligação entre a batalha e a ideia parece-me que é uma ligação muito próxima desde sempre, ou seja, desde que surgiu formalmente. A entidade ou a associação que publica a batalha, que é o Centro de Estudos Libertários, o CEL, teve intervenção de pessoas que fazem parte da ideia ou do grupo em torno da ideia. E agora entramos num pequeno ponto um pouco mais delicado, que já só me responsabiliza a mim e não o grupo da ideia. Embora o João Paulo Oliveira tivesse sempre participado comigo, e a Graça também, que é a fundação da FARC, da Federação Anarquista da Região Portuguesa.
No quadro dessa Federação Anarquista da região portuguesa, que nós criámos nos finais de 75, uma comissão de relações, como habitualmente, em que havia pelouros, atividades atribuídas a um ou a outro, mas havia uma pequena estrutura que era o CD, o Comitê de Defesa, a Comissão de Defesa. Era uma cópia do que os espanhóis costumavam fazer e por aí é que passavam tudo o que implicasse relações com a Espanha. Diretas eram raras, mas era sobretudo através de França. E havia também a possibilidade, pensávamos nós, que em Portugal o 25 de Abril viesse a acabar mal e viesse uma reação, um golpe de Estado, uma contra-revolução que nos obrigasse outra vez a pegarmos de tarecos e fugir para a França, que era a nossa terra de acolhimento. Para tudo isso, essa Comissão de Defesa tinha montado esquemas com camaradas franceses de eles nos virem buscar ou vir até a Espanha ajudar-nos a fugir. Achámos que devíamos ter algumas armas para nos defendermos dessas eventualidades. E o que acontece curioso é que nunca procurei armas, nunca comprei, nunca roubei armas. Vieram parar às mãos uma série de pistolas, até uma pistola metralhadora, de que amigos meus, tropas, 25 abrilistas, tinham ficado com elas quando assaltaram a PIDE, aqui em Bissau, onde fosse. E então, eu e o outro amigo da dita Comissão de Defesa, da Comissão de Relações da FARP, arranjámos um pequeno paiol para deter essas armas em segurança. Depois tínhamos aqueles cuidados, por exemplo, qualquer encontro de membros que fossem daqui delegados ou a Espanha ou a França, que não se conhecessem pessoalmente, havia as credenciais. O que eram as credenciais? Eram postais ilustrados que nós comprávamos em qualquer quiosque e que cortávamos com uma tesoura de uma maneira diferenciada. Uma das metades do postal ficava num lado, outra do outro. Portanto, quando os ditos delegados se encontrassem, se exibissem os postais e as duas metades se encaixassem, é porque eram aquele. O João Freire teve naturalmente fases de pensamento e de aproximação às ideias libertárias muito distintas entre si. Eu marcaria uma primeira fase, a que chamaria clássica, em que ele acredita que o movimento libertário em Portugal se vai revitalizar segundo os modelos que vinham da Primeira República em Portugal, em que o proletariado ou o operariado urbano e industrial têm uma grande importância junto dos assalariados rurais, ou da Revolução Espanhola de 1936. O voo negro dos corvos, os gritos abafados da terra, lágrimas de sangue regam o mundo contra a violência da guerra. As mulheres, os índios, as prisões, os ecologistas, os objetores de consciência, todo este conjunto acabaria por substituir o protagonismo que o proletariado teria tido no século XIX e na primeira metade do século XX. A recuperação de coisas que já eram antigas, mas não tinham tido eco em Portugal, praticamente. O pacifismo, o antimilitarismo organizado, digamos, contra a guerra, contra certo espírito militar, representado pela Internacional dos Resistentes à Guerra, pela União Pacifista de França, pelo Campaign for Nuclear Disarmament, o Russell em Inglaterra. Isso são autores, temas que, provavelmente, no âmbito libertário, fomos os primeiros a divulgar em Portugal. Aqui ficas, melodia, que nunca encontrei, por mais que a buscasse nas bocas por lei. Tendo a revista sido fundada por um desertor e tendo desde muito cedo dado uma atenção grande ao problema da objeção de consciência em geral e em particular em Portugal, onde esse direito em 1974 ainda não estava consignado na lei portuguesa,
A revista, de facto, acabou por, desde muito cedo, dar uma importância grande às questões da não-violência. Esta discussão existe desde Tolstói, ou seja, desde o final do século XIX, que nós encontramos, de facto, presente esta discussão dentro do movimento anarquista e com duas fações muito demarcadas e muito distintas entre si. Quando chegamos ao pós-guerra, esta discussão acentua-se. Os meios da violência do sistema, com a bomba atómica e com o progresso do armamento, tinham de facto atingido um ponto a que a violência revolucionária nunca poderia responder. A revista assumiu-se claramente dentro do legado da não-violência e das estratégias próprias à não-violência e à desobediência civil. O ecologismo, o pacifismo e o feminismo passaram até a ter uma representação gráfica e magética em algumas capas da revista. Era aquilo que também já no campo da sociologia se chamaram os novos movimentos sociais, que já não eram realmente o operariado ou o campesinato assalariado que se revelava. Apareceu logo nos Estados Unidos o anarcofeminismo. Por exemplo, lembro de uma SRAF, Social Revolutionary Anarchist Federation. Houve uma coisa engraçada, a nossa amiga Manuela Parreira da Silva, que depois integrou o grupo, desejar o impossível para obter o possível. Eu disse esta frase porque tinha lido e o Nicolau Saião, na altura ele apresentou-se com o seu próprio nome, que também é pseudónimo, Francisco Garção, e ele disse, mas essa frase é do Baconino. Então você tem simpatia pelos anarquistas. E eu disse, sim, tenho simpatia, de facto. E a certa altura ele disse, porque é que eu não escrevia qualquer coisa para a Voz Anarquista, porque ele tinha lá conhecimento. Então eu fiz um textozinho muito despretensioso, que era uma carta a um aluno, em que eu mais ou menos apresentava esta posição. Quer dizer, por um lado, eu sentia que como professora, de certo modo, eu estava integrada num sistema, de certo modo, repressivo, entre aspas, embora eu pudesse não praticar propriamente repressão, como é evidente. Portanto, escrevi o texto e assinei Manuela, se não me engano, P. Silva. Nós tínhamos uma correspondente, que não conhecíamos pessoalmente, nos Estados Unidos, que era Manuela P. da Silva, uma coisa assim. E um dia recebemos uma carta, jurando que era ela, mas afinal era a Manuela Parreira da Silva, que tinha visto alguns da revista no escaparate, e nós fizemos uma confusão, como é que estás aí na América, dá-nos notícias e tal, julgando que era americana e não era. E pronto, e criou-se aí uma nova ligação, uma nova pessoa interessante que integrou o grupo. Na freguesia do Freixo nasceu uma cooperativa. Na freguesia do Freixo nasceu uma cooperativa. As minorias sociais, as minorias étnicas, os índios, os ciganos, a ecologia, os ambientalistas, objetores de consciência, a questão das prisões e das condições em que os presos viviam. Toda esta problemática a que a ideia, desde muito cedo, começou a prestar atenção, fez a minha adesão a este grupo e fez com que eu acabasse por entrar, primeiro como colaborador da revista e depois como sócio da cooperativa sementeira. A partir dessa altura, eu de facto aderi àquilo que se pode chamar um grupo anarquista. Esse grupo era animado por uma personalidade chamada João Freire. Creio que é em 1977 que nós achamos que devíamos alargar um pouco mais a nossa atividade editorial. E isso correspondeu ao declínio ou à conclusão de que a tal Federação Anarquista, que levantou oposições diversas, se esboroasse e nós não fizéssemos nada que fosse também de tentar resistir ou persistir nesse caminho. E, portanto, vamos ter que arranjar uma maneira de publicar também os livrinhos. Não tínhamos praticamente meios financeiros, tudo isso era custeado entre nós. Esse também é um aspecto interessante, acho eu, do grupo editor em geral e depois também da cooperativa. Tomávamos as decisões mais importantes em reuniões de grupo e, portanto, era sempre por consenso. O esforço individual de pôr na prática as tarefas que era preciso realizar para que as publicações saíssem, era aquilo que cada um podia dar. E a mesma coisa para as despesas. Cada um dá aquilo que pode e é agradecido exatamente da mesma maneira. Em relação à cooperativa, o que se passou foi um alargamento de mais gente. Os anarquistas falavam dos grupos de afinidade. Nós realmente fomos um grupo de afinidade. A cooperativa editora A Sementeira, era ela a promotora da edição da revista, geria o seu dinheiro, as suas despesas e as entradas. Eu entro na ideia, como colaborador,
na década de 80, porque fiz parte da cooperativa sementeira. Na sementeira, eu, com outros, como o Artur Modesto, o Zé Francisco, a Graça Oliveira, o pai da Graça Oliveira, o irmão, o João, mais tarde o Miguel Serra Pereira também fez parte. Eu fui um dos que fez parte do Círculo dos Touros Neno Vasco. O Círculo Neno Vasco constituiu o embrião daquilo que virá a ser depois o Arquivo Histórico-Social da Biblioteca Nacional, onde está a maior parte da documentação relativa ao sindicalismo operário da Primeira República. Uma das coisas mais importantes que o Santana e a Lígia conseguiram conservar foi um certo espólio histórico do anarquismo histórico, do sindicalismo revolucionário. Houve uma ligação muito próxima, principalmente por parte do fundador da ideia, do João Freire, em conseguir arranjar uma casa para essa documentação, e essa casa foi a Biblioteca Nacional, o que, claro, é uma coisa absolutamente paradoxal, pelo menos para a minha geração. Essa querela não está propriamente assim tão presente quanto isso, mas de facto, na altura o que pareceu foi, bem, então os anarquistas estão a entregar ao Estado o direito de proteger os seus documentos, a sua memória. O que acontecia era que a batalha não tinha as condições materiais para preservar esse manancial de informação, como aliás qualquer pessoa que queira ir à sede da batalha do Centro de Estudos Libertários conseguirá comprovar. A revista, em 12 ou 13 anos de existência, publicou 20 livros. Quase todos subsidiados ou pagos integralmente pelo próprio autor, não é? Depois do Edgar Reis, por exemplo, o velhote José Francisco, que era nosso vizinho da Ajuda, em Lisboa, só ele publicou, salvo erro, 4 livrinhos memoriais em geral, não é? Com essa infraestrutura humana um bocadinho mais alargada, não é? Com ajudas de outros grupos, desencadeámos algumas iniciativas já de natureza diferente, sempre com ar mais cultural do que outra coisa, não é? A primeira delas foi uma coisa que chamámos em 78, a primeira semana de presença libertária. Podia-se chamar hoje um festival, não é? Incluindo alguns espetáculos de cinema, conferências, por exemplo, na Faculdade de Letras de Lisboa, idas ao programa da Rádio Pública, que dava mais difusão ao que se discutia, com entrevistas. Se alguém quer alegra o dia pela manhã quando nasce, ai de nós que seria se o sol um dia faltasse. Minha menina florentina, essa flor que meu peito domina. Convidámos mesmo, a certa altura, um autor francês que nos interessou bastante, que trouxe a problemática das prisões. Nós lançámos aqui em Portugal, julgo eu, o debate sobre as prisões. Trabalho, não trabalho, as prisões, os problemas da sexualidade, os problemas da droga que começavam a aparecer, a introdução nas prisões, a prisão como escola do crime. Tínhamos aquele exemplo, ou digamos, referência extraordinária de vários dos velhos que tinham sofrido penas de prisão, não é? Nomeadamente o caso do Emílio Santana, que por causa do atentado que fez ao Salazar em 1937, cumpriu 15 ou 16 anos de prisão. Não é? Depois, por exemplo, nos 10 anos da revista, em 84, fizemos um espetáculo no teatro, que incluía uma peça de guitarra clássica, a Glicínia Quartim, filha do antigo anarquista Pinto Quartim e atriz teatral, fez declamação de poesia. Também foi uma década onde houve bastantes colóquios internacionais da intelectualidade anarquista, portanto, da minha geração, gente que na altura eram quase todos professores universitários, e trouxemos cá muita dessa gente também, assim como nós, eu e sobretudo participei numa quantidade de outros colóquios. Os italianos foram talvez os mais dinâmicos e, portanto, claro, desses encontros resultavam sempre livros publicados, já completamente divorciados da ideia, vamos lá, política partidária, de fazer uma força política. Mas houve esse muito importante movimento ecológico que se ligava, por exemplo, no caso do António Cândido Freire, à participação nas marchas antimilitaristas. Foi o tempo dos euromísseis. Vários de nós participámos mesmo na fundação em Portugal do movimento da Amnistia Internacional. Eu já era sócio da Amnistia em França. E nós pensávamos que a Amnistia tinha ali valores libertários fundamentais. Defesa dos presos de consciência, pedindo a libertação sem quaisquer condições, abolição da pena de morte e contra os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Nos anos 80 continuou esse movimento de alargamento, mais pessoas, por exemplo, o Moisés Silva Ramos da Batalha entrou por esses anos. Houve uma pessoa que entrou e que
animou bastante toda esta atividade, sobretudo da revista, foi o Miguel Serras Pereira, que trouxe por ele mais colaboradores, alargou mais, e a revista passou a orientar-se mais para a difusão de formas de cultura que tivessem a ver com a liberdade das pessoas e com os indivíduos. Portanto, aí deixou de ser uma revista de intervenção política para ser um órgão de pensamento e cultura libertária. Este primeiro projeto da revista A Ideia dura 20 anos. O final acaba por ter muito a ver com toda a contextualização histórico-política do final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim e o desaparecimento, pouco depois, da União Soviética. É um momento crítico no pensamento do João Freire, que implica uma revisitação do pensamento libertário e alguma descrença em relação às mudanças sociais. Bates ferro, fazes massa, aplainas o pinho verde, fazes desenhos com graça no estuque da parede. Seria só um número simbólico, digamos assim, por ano. Eu lembro-me que houve uma fase que o título era apenas mantido, mas não houve uma publicação regular e depois houve uma retoma da publicação, digamos, a biografias de militantes, a memórias de natureza biográfica, até mesmo autobiográfica. Depois eu peguei a revista sozinho, com o acordo, digamos, do antigo grupo, e a certa altura achei que a revista estava-se a transformar, então, numa revista de opinião política. Embora tivesse o título, a sua revista libertária, eu próprio escrevi sempre, creio eu, em cada número saído, algum artigo, ou histórico, ou ideológico, ou de reflexão sobre a sociedade atual. Era bem visível que aqui era uma revista, digamos, feita por anarquistas, mas as colaborações que eu ou solicitei ou que me eram oferecidas, que já eram um leque muito mais diversificado. E, portanto, eu achei que a caracterização dela realmente era revista política. E eu, a partir de certa altura, comecei a achar que já não me interessava tanto quanto isso. Talvez também a atividade profissional, nessa altura, mais intensa, me tenha levado a dizer, pois, é capaz de estar na altura de passar a página. O primeiro objetivo era, efetivamente, e isso foi conseguido, fazer o arquivo da ideia. Simultaneamente, uma segunda função que aquela plataforma tem, que é do blog. Na prática, eu quis que o blog fosse o mais aberto possível, heterodoxo dentro do campo das ideias libertárias e que fosse incisivo no sentido de tratar de questões que estão em cima do momento. O principal dinamizador do blog foi o João Freire. Foi ele quem deu um grande contributo para que o blog continuasse. Para ter presença, visibilidade na internet, isso é a plataforma, é preciso investir. E as nossas capacidades têm sido bastante limitadas, mas dentro destas limitações nós temos cumprido esses objetivos. Sem o apoio gráfico de várias pessoas, teria sido impossível fazer a revista com a imagem que teve e tem. Uma delas que trabalha comigo desde 2012, 2013 e que é o Luís Pires dos Reis. A imagem que a revista tem hoje foi criada por ele. Embora eu possa dar um contributo, sobretudo na pesquisa das imagens, a imagem final que a revista tem é dele. Todo o figurino gráfico, os corpos, os tipos,
os títulos foram arranjados e escolhidos por ele. Embora hoje eu trabalhe logo diretamente com uma tipologia muito próxima daquela que a revista tem no final. Mas as sugestões iniciais partiram dele. E, portanto, toda a imagem gráfica da revista dependeu e depende do trabalho dele. Depois, em termos editoriais, a Mara Rosa acaba por dar também um apoio importante, sem contar com o conjunto de imagens que, nestes últimos números, têm sempre, e estou a falar desde 2020, têm sempre ficado a cargo dela. Embora depois o Luís lhes dê uma organização e até uma disposição. Às vezes nós já tínhamos o meu impresso e o Vasco ainda estava a pensar na capa. O Vasco Rosa faz um conjunto de números da revista com uma grande originalidade gráfica e que antecedem ou precedem aquilo que depois o Luís Pires dos Reis veio a fazer. Sobre o grafismo da ideia, há que ressalvar, de facto, estas duas personalidades importantíssimas. O Vasco Rosa na década de 80 e no início da década de 90, ligado à primeira série da revista, e o Luís Pires dos Reis, que tem trabalhado comigo desde 2012 até aos dias de hoje. Há ainda uma pessoa que me parece merecer uma menção especial quando se fala da revista A Ideia. É o Mário Cruz, desde o início da década de 80 que integrou o grupo, que se fez nessa altura sócio da cooperativa sementeira e que deu um apoio gráfico importante na revista ao longo de vários anos. Recordo-me, por exemplo, que o cartaz do evento que comemorou no Teatro Vasco Santana, na Feira Popular, os 10 anos da revista A Ideia, foi da autoria do Mário Cruz. Lanças no mar tuas redes num jogo de azar ou sorte, mas quantas vezes tu perdes a vida ganhando a morte? Há, no entanto, um denominador comum que atravessa todo o itinerário da revista. Esse denominador comum é claramente o anarquismo. Oferece ao público uma visão genuína do que é este universo, não é? Em vez de uma série de estereótipos, quase sempre negativos. É a balda, meteu a bomba. Nas várias expressões que a revista tem, quer no início, dentro do movimento operário clássico, quer depois com as novas movimentações sociais, quer depois com a cultura e com as expressões artísticas, poéticas ou plásticas, aquilo que interessa sempre a revista nestas várias expressões e movimentações é sempre a dimensão libertária ou anarquista. Esta capacidade do anarquismo conseguir potenciar outros movimentos, animando-os com esta dimensão libertária, fez com que possamos encontrar parcerias do mesmo género com outros movimentos. O projeto social do sindicalismo revolucionário, ou do anarcossindicalismo, como quisermos, era o comunismo libertário. Há outras sínteses possíveis até aos dias de hoje, muito distintas. Eu queria aqui apenas referir uma delas, particularmente grata à revista A Ideia, e que é o diálogo que o anarquismo manteve desde muito cedo com o surrealismo.
O surrealismo é um movimento que se começa a animar a partir de 1916 e muito especialmente a partir do final da guerra, 1918. Nesse período original, o diálogo político que o surrealismo tinha era com o movimento libertário. Estas relações acabaram por dar origem a um florescimento de grande importância a que poderíamos chamar o anarco-surrealismo, que ainda tem expressões marcantes na cultura norte-americana e na cultura francesa e até na língua espanhola dos dias de hoje. De alguma maneira, a revista A Ideia acabou por dar expressão a este diálogo e a este encontro de sensibilidades distintas, uma mais voltada para a expressão poética e plástica e a outra mais voltada para as questões da emancipação social e da intervenção política. Estou-me a recordar de um número feito em 1983, com capa do Vasco Rosa, chamado Anartista. Ou seja, não o artista, mas o artista anarquista, que põe em causa o mercado, que põe em causa o valor económico da arte, que pretende fazer uma arte emancipadora, não do ponto de vista social, como o realismo pretendeu, mas do ponto de vista do indivíduo e da soberania individual. E que é uma palavra criada por um dos homens que muito próximo está do surrealismo. Estou a falar de Marcel Duchamp. Dadaísta e surrealista também. Estou-me a recordar de colaborações importantes e marcantes do Cruzeiro Seixas. Quando eu assumi a orientação da revista, de uma forma mais direta, em 2012-2013, pode-se dizer que essa relação se aprofundou a ponto de, em determinados momentos, podermos considerar a revista como um paralelo daquilo que, quer na cultura norte-americana, quer na francesa, quer na espanhola, se faz neste mesmo domínio. Nesse sentido, o que a Ideia faz é receber um legado anterior importante e marcante e tentá-lo, de alguma maneira, contextualizar dentro da história portuguesa, dando voz àqueles anartistas que em Portugal, desde a década de 40, estavam a trabalhar. António Maria Lisboa, Mário Cesarini, Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, Mário Botas. É preciso aqui referir o nome de uma pessoa que é colaborador da Ideia desde os anos 70, Nicolau Saião, de Porto Alegre, que acaba por ser responsável das primeiras colaborações com Mário Cesarini e acabou por dar à revista A Ideia ainda na década de 80. É importante referir também o editor da Assírio e Alvim, Manuel Hermínio Monteiro, que tinha um contacto diário com Mário Cesarini, que chegou a ser distribuidor da revista A Ideia, que tinha uma particular atenção e carinho por esta revista e que acabou por servir também de ponte entre Mário Cesarini e a revista. Essas pessoas que sabem viver, que podem viver, que encontraram o caminho para a vivência e a experiência da anarquia, muitas vezes são estes artistas, que são os anartistas. Aqui eu juntaria um outro nome que acaba por ser um dos anartistas poéticos desta revista. Estou a falar de Alberto Pimenta. Aonde está ela? A estrela. Una mattina mi son svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Não me parece que a revista seja um projeto esgotado, mas que é algo que ainda está, digamos, em evolução. A revista perdeu alguma ilusão em relação à possibilidade de organizar um movimento coerente, consistente e sólido, porque lhe faltavam as bases sociais e, ao mesmo tempo, culturais. E, portanto,
decidiu apostar num projeto cultural de maneira a poder alargar a divulgação das ideias libertárias na sociedade portuguesa ao longo destas décadas que vão de 1980 e pouco a estes anos de 2020, 2020 e pouco, nunca se pôs de parte a possibilidade de estabelecer contacto com outros grupos, com outros coletivos, editoriais ou não, e estabelecer uma parceria pontual sobre atividades comuns. Estou a pensar no Jornal A Batalha, estou a pensar também na revista Flauta de Luz, estou a pensar em editoras como a Barricada de Livros, mas também em editoras como a Antígona, em individualidades isoladas como José Maria Carvalho Ferreira, como o Luís Chandel, como o Gato Vadio, o Jorge Leandro Rosa e muitos outros coletivos e muitas outras pessoas. Também é de referir a editora Letra Livre, que tem publicado textos importantes da área anarquista. Estou a pensar, por exemplo, numa tradução do antropólogo americano James Scott. A Letra Livre não só é uma editora, como uma livraria, e a propósito de livrarias, vale a pena referir também a livraria de Herculano Lapa, no Porto, a livraria Utopia, que é uma livraria de fundos que tem uma abundante literatura desta área libertária. De facto, a ideia tem um papel bastante importante para tentar discutir criticamente aquilo que é o lugar da cultura libertária dentro de tal que nós podemos chamar da cultura portuguesa. E honestamente eu não encontro uma pessoa tão bem equipada para liderar um projeto desse género como o caso do António Cândido Franco. A ideia do António Cândido Franco é uma ideia muito aberta. Olhando para o nosso contemporâneo entorno, é estranho uma revista destas existir, em que parece que existem tantas fraturas e tanta segmentação, que é um produto inevitável deste idioleto neoliberal excessivamente individualista. A última fase tem sido muito marcada pela figura de António Cândido Franco, na sua concepção e na forma como tem levado este projeto a bom porto, parece-me, a avaliar pela qualidade dos resultados. Ou seja, de uma revista relativamente simples e pouco ambiciosa, passámos a ter aquilo que eu já numa das sessões de apresentação disse que é um verdadeiro monumento. O António deve ter entrado na revista mais ou menos à volta de 1980, e, portanto, já bem há 20 anos que ele era dos mais próximos e ativos colaboradores da revista. Mas nos últimos tempos tinha-se notado mais o caráter cultural, literário, que ele imprimia ao que escrevia ou ao que trazia para a revista, porque já há vários dos colaboradores que publicámos vinham do lado dele, trazidos por ele. Portanto, eu achei que era normal que houvesse essas mudanças. Elas foram, talvez, inicialmente mais acentuadas do que eu esperaria. E até pelo volume, porque a partir do momento em que o António toma conta da revista, a sua dimensão editorial aumentou imenso, com os correspondentes trabalho, despesas, etc. O esquema continuou a ser aquele que eu já tinha, ou seja, nem havia um preço de capa fixo comercial, porque já não íamos por distribuição comercial, como tínhamos ido nas décadas anteriores, mas foi por uma rede de conhecimentos, essencialmente por assinatura. Tínhamos um preço indicativo, alguém dava um donativo, e o António seguiu essa prática muito bem, mas isto dava um universo de leitores pagantes bastante reduzido, não é? E a minha dúvida inicial foi, será que isto que ele consegue aguentar este arcabouço de revista tão poderosa, uma nova época, não diria uma nova revista, sim, uma nova revista também, pelos temas, um larguíssimo número de colaboradores, diversidade de colaboradores, sendo atento a evocar acontecimentos históricos, as comunas de Paris, as revoluções russas, tudo isso. Com certeza que numa revista puramente cultural não estaria preocupada nem ligaria a isso. Rola sangrento uma bola no chão de Angola. Rola sangrento uma bola no chão de Angola. O dia vai alto, brilha o sol, na poeira incendiada soldados jogam futebol, com a bola que pula sangrando no chão de Angola. Rola sangrento uma bola no chão de Angola.
ninguém distingue na bola ensopada, na areia empastada, na erva que gira no solo, a cabeça de um negro sangrando que rola no chão de Angola. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Que boas memórias posso eu guardar desta trajetória quase de meio século? Eu acho que fui realmente a pessoa, digamos, central, a mola ativa, capaz de interessar outras num projeto coletivo e que não é de evidenciação de A ou de B ou de C. O que me satisfaz bastante também é um tipo de relações pessoais que era vivido por mim e pelos outros também como algo de intangível, mas importantíssimo. Nem irias votar, somos 4 a favor e 2 contra. Não tinha sentido, nunca existiu essa coisa, não é? A procura de ver se é possível um consenso, não é? Epá, mas eu acho que isto é tão importante, então faço eu. E os outros dizem, então faz tudo e pronto, mas ficamos na mesma, de bem uns com os outros. O grupo de amigos, à volta de fazer um projetozinho, foi, digamos, o ingrediente de motivação também, para mim, indispensável. O animador principal, eu acho que animador é dar ânimo, dar alma, etc. As relações interpessoais de grande estima, amizade, que não implicam acordo permanente, longe disso. A questão depois da maneira como se relacionam com terceiros, com as tais colaborações pontuais, com simpatias, e ter que enfrentar as antipatias e os antagonismos, etc., de uma certa maneira, sem criar inimigos, bodes expiatórios, coisas desse tipo desagradáveis, digamos assim. Acho que estas são as coisas que eu retiro de melhor. Talvez que acho que tudo isto é muito insuficiente para a ambição que eu tinha à partida, quando aos 30 e poucos criei a ideia de tentar contribuir para um mundo diferente e melhor. Isso acho que é muito pouco e acho que estamos ainda, em geral, longe de arranjar os instrumentos, os objetivos, as capacidades de mobilizar vontades, interesses, etc., para lograr transformações mais interessantes e mais vastas e, pelo contrário, se calhar até travar as ameaças que nos rodeiam. Agora. É na luz negra da noite. Não, é que eu faço isto. Faz mais pausadamente. Não, é exemplo. É na luz negra da noite que brota a estrela. Vá. Isto está a gravar, está com as pilhas. Está a buchar. Vou ter ali umas horas de gravação a seguir. Pá. É na luz negra da noite que brota a estrela. Mais devagar. É na luz negra da noite que brota a estrela. Outra vez. É na luz negra da noite que brota a estrela. Pas de nom, ni genre, ni âge, ni religion. On vient de partout et de nulle part. Notre deuil est notre étendard. Qu'on soit seul, qu'on soit cent, qu'on soit mille, on vient pour défier l'ordre civil. On n'a peur de rien ni de personne quand notre chant résonne. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge et noir, notre étoile
étoile jaune et noire, notre vie en rose et noire. Et on fait bloc quand on ne veut plus vivre à genoux. On est prêt à rendre coup pour coup. On charge en groupe et on se disperse. On prend le vieux monde de vitesse. On s'éclaire au feu de l'incendie. On respire le gaz, on fait du bruit. On disparaît comme on est venu. Jamais prié, jamais vu. Car notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Notre étoile jaune et noire. Notre vie en rose est noire. On les appelle les Black Blocs, enquête signée Franck Genozo, Francis Forget. Black Bloc, Willy, Zadistes, autant de groupes anarchistes qui partagent la haine du capitalisme, de l'État et des policiers. Je veux dire à tous ces casseurs, ces Black Blocs, ces amis de Monsieur Coupa, ils trouveront la plus grande détermination. On garde la mémoire des vaincus. Pas de quartier pour reprendre la rue. On crée les réseaux de la colère. Un pour tous insurrectionnaires.